O que nós queremos dizer quando nós falamos em família? A palavra família pode ser algo bastante abrangente, mas numa definição bem simples, basicamente família é aquele conjunto de indivíduos que tem um grau de parentesco entre si e que convivem no mesmo ambiente, o qual nós chamamos de lar, certo? Mas eu quero que vocês entendam que o arquétipo de família que nós vamos tratar aqui, e que para todo conservador esse é o modelo ideal de família, o modelo verdadeiro de família, é a família tradicional, aquela formada por pai e mãe unidos pelo sacramento do matrimônio, o qual pela relação carnal desse casal se gera filhos, e assim se constitui uma família, pai, mãe e filhos. Essa é uma simples, porém ótima definição de família, pois desde os primórdios da humanidade é isso que convencionalmente se entende por família. Além disso, a família nos moldes tradicionais cristãos é uma instituição divina e o projeto base de Deus para a humanidade, pois desde que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele os quis em família. Em Gênesis 1:28, Deus diz o seguinte ao primeiro casal habitante do planeta: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Assim sendo, a única e verdadeira família, segundo a própria vontade de Deus, é aquela formada pela união matrimonial de um homem com uma mulher. Então você pode berrar, espernear por aí dizendo que uma dupla homossexual que adota uma criança também está formando uma família. Tá, ok, pode chamar do que quiser. Mas não é só porque eu defino por livre e espontânea vontade que um tigre seja uma espécie de peixe que ele realmente seja, que isso seja o correto. As coisas, elas são muito mais complexas do que apenas a sua concepção subjetiva. Há todo um arcabouço milenar do que é uma família de fato, que não permite que você saia por aí dizendo que qualquer conjunto de pessoas seja uma família, só porque há um laço amoroso entre essas pessoas, porque não é. Ah, mas isso é muito extremista. Beleza, se dar o verdadeiro sentido às coisas é ser extremista, então pode me chamar de extremista à vontade, tá? Ok, então, depois desse desabafo, admitindo que a família tradicional, formada por homem e mulher casados e filho ou filhos, seja a forma adequada de família, agora dá pra gente desenvolver melhor o motivo pelo qual essa estrutura seja de extrema importância para a nossa civilização. Começando pelo fato de que a família é a primeira escola na vida de qualquer ser humano, vamos dizer assim. Pois é no ambiente familiar que nós conhecemos os nossos primeiros valores e recebemos de nossos pais as primeiras regras de comportamento em sociedade, que são essenciais no nosso processo de percepção do mundo e convívio social. Ou seja, os nossos pais são os maiores responsáveis por nos dar conhecimento acerca do mundo lá fora e de como reagir em meio a certas situações que podem vir a ocorrer com a gente. Seja por meio do exemplo que eles dão no dia a dia e que naturalmente nós, por termos nossos pais por referência de como agir, nós vamos imitar o seu exemplo por acreditar que essa seja a forma correta de agir, ou seja pela comunicação verbal, onde explicitamente o seu pai ou sua mãe te manda o imperativo: filho, não faça isso. Filho, quando acontecer tal coisa, você deve agir de tal maneira. Filho, se afaste daquilo, tá? Isso não presta. E é óbvio que a formação do nosso caráter, ela não se dá estritamente apenas por meio de nossos pais, né? Mas pode vir do seu avô que te aconselha, do seu tio que você admira. Mas, de um modo geral, nós podemos dizer que na maioria dos casos, ela vem majoritariamente de nossos pais mesmo, né? Porque é com eles que nós passamos a maior parte do nosso tempo, né? Pelo menos isso é o mais comum e até o ideal que aconteça. Porque nós conseguimos acatar valores imprescindíveis tanto da figura da mãe quanto da figura do pai. A mãe, pela conexão com o bebê durante a gestação e a amamentação, se transforma meio que em um porto seguro pra gente. Meio que há uma relação de dependência no começo do filho para com a mãe. E nisso, do ponto de vista do filho, a mãe é basicamente aquele ser de quem eu dependo substancialmente para existir. Já a figura masculina, em contrapartida, causa uma ruptura nessa relação, porque o pai é a primeira pessoa que mostra à criança que ela pode confiar em mais alguém, além da mãe. Então, nesse ponto, a forma como a criança percebe a família é relativamente simples. A mãe representa justamente o conforto e o carinho, e o pai é alguém que inspira confiança, alguém que representa a autoridade. E dessa forma, as duas figuras, o pai e a mãe, formam um par perfeito para garantir a autoconfiança e o desenvolvimento social dos filhos. É claro que isso é algo que vai muito além do que eu disse, mas é só para resumir mesmo a importância e o papel do pai e da mãe na vida dos filhos. E é aqui, através e dentro de um convívio familiar, onde nós aprendemos um com o outro a partilhar, a ter compromisso, a ter disciplina e a administrar conflitos. E principalmente onde nós começamos a entender o nosso lugar na sociedade, onde nós desenvolvemos a nossa identidade.
E isso se dá geralmente nos espelhando nos aspectos morais e comportamentais dos nossos próprios pais. E é aqui que entra a importância de uma família unida e de pais presentes no desenvolvimento inicial de um indivíduo. Porque a responsabilidade da família na formação moral, na formação de caráter das nossas crianças é algo de fundamental importância. Já que enquanto criança, nós nos deixamos muito influenciar pelos mais velhos. Então é muito importante que essa influência seja exercida justamente por pais e mães de caráter. Pois é muito comum que a gente se comporte da mesma forma que quem nos criou, trazendo traços da personalidade e atitudes muito semelhantes à dos nossos pais. Então, vamos resumir tudo que eu disse até aqui, tá? Onde se dá a transmissão de valores morais, bem como de costumes e de tradições, que servirão de base para todo o processo de civilização que todos nós passamos e passaremos. Na família, daí a importância da mesma, já que as crianças e jovens que estão em processo de formação moral e cultural hoje se tornarão os adultos formadores da cultura e da moral de amanhã. Então, se a gente abdica desse princípio de família tradicional hoje, amanhã nós teremos uma cultura, diríamos, completamente comprometida, né, não? Mas será mesmo que realmente é uma condição necessária a família no seu molde tradicional para que a sociedade se mantenha forte e saudável na sua base? Sem dúvida alguma. E para que se prove isso, basta que a gente demonstre que a ausência de um seio familiar tradicional traga complicações e comprometa necessariamente a formação de um indivíduo e de uma sociedade como um todo. E provar isso é basicamente simples, uma vez que hoje nós já vivemos em um mundo onde a desvalorização da família tradicional é algo completamente claro e manifesto. Hoje em dia há uma ameaça tremenda contra a família. Mães que se desfazem de seus bebês ainda em seus ventres, feminismo, ideologia de gênero, casamentos de pessoas do mesmo sexo, drogas, adultérios, inseminação artificial e toda uma campanha internacional contra a família, o casamento e a maternidade. Estes são exemplos mais do que claros de ameaças à família na sua forma tradicional, e quando a família é destruída, os filhos sofrem pela ausência de uma estrutura capaz de lhe formar o caráter desde o princípio. E o que acontece é que a imoralidade toma de conta de uma sociedade inteira, quando não se há um conceito correto de família. Desde o princípio dos tempos, seja de uma visão cristã ou seja de uma visão evolucionista, a família sempre foi uma instituição que serviu de base para toda a relação orgânica da sociedade. A civilização ocidental sempre se baseou nesse princípio de família cristã tradicional, de tal forma que prosperou até os dias de hoje em muitos quesitos. Porém, com o advento de ideologias perversas na modernidade, que buscam revolucionar a forma como se entende o mundo, a família foi se enfraquecendo na sua raiz por não fazer parte da agenda de tais ideologias. E tendo em vista que a sociedade nada mais é do que uma família amplificada, por assim dizer, quando você destrói ou apenas distorce a verdadeira concepção de família, que para nós do Ocidente é estruturada basicamente em princípios cristãos patriarcais, quando você perturba essa ordem, você nada mais está perturbando que a própria sociedade que tem por base a família. E todos nós sabemos que quando você ataca os alicerces de algo, este algo perde totalmente a consistência de forma a nunca mais recuperar a sua forma original. Então, nesse caso, é um dever de todo cristão que tem um carinho pelas conquistas do passado lutar pela preservação desses alicerces que nos fez chegar até aqui.